Olá, pessoal! O tema da aula de hoje é a primeira teoria das organizações, que é a administração científica. Então, nessa aula, nós vamos, no primeiro momento, fazer uma breve contextualização. Vamos conhecer o principal idealizador, que é o Frederick Taylor. Depois, vamos estudar cada uma das etapas do estudo sobre a organização racional do trabalho, conhecer os principais princípios da administração científica, suas contribuições e, por fim, vamos fazer uma apreciação crítica dessa teoria. Para começarmos e, conforme introduzi, a teoria das organizações começou pelas bordas, de baixo para cima e pelos detalhes. Ou seja, quando eu falo com vocês que é a primeira teoria das organizações, estamos então nos referindo à teoria que trabalhou a questão dos operários, com ênfase nas tarefas, para eliminar desperdícios. Então, toda a preocupação se deu no nível operacional, no chão de fábrica. E com isso, então, temos que essa teoria, a administração científica, ou também conhecida como Taylorismo, é uma teoria de gerenciamento industrial que busca o aumento de produtividade por meio da aplicação de princípios científicos em todos os aspectos do trabalho. Ou seja, tínhamos até então um improviso, métodos empíricos, então fazíamos as atividades de uma forma não padronizada. E com a administração científica, Taylor traz toda essa cientificidade à administração e às fábricas. Vamos assistir um pequeno fragmento do filme Tempos Modernos para entender onde se trata de fato toda essa ênfase da teoria da administração científica. Section 5, speed her up, fall 1. Attention foreman, trouble on bench 5, check on the nut tightness. Nuts coming through loose on bench 5, attention foreman.
Section 5, more speed, 47. Relief man passing. Relief man passing. Hey! Quit stalling. Get back to work. Go on. Então, nesse filme, nós podemos notar esse ritmo mecânico de produtividade. Na tela, é possível ver como que isso foi evidenciado a partir da utilização do modelo fordista de produção, aí representado pelo filme. É repleto de equívocos, mas foi bastante aplaudido como exemplo do desenvolvimento produtivo. Afinal, esse modelo, ele servia como base, como alicerce, do modelo de vida burguês norte-americano. Então aí fica claro a exaustão a qual os empregados eram submetidos na linha de produção e como a repetição poderia desencadear até mesmo a insanidade. Realmente pegando e criticando esse outro lado da moeda. Então, com essa breve contextualização, não podemos deixar de falar que nesse contexto, o mundo então ele ingressou na era industrial, que foi um período marcado ou caracterizado pela mecanização da produção e a consequente reformulação aí da concepção de trabalho, já que grande parte do trabalho exercido pelos operários foi substituída por máquinas. Essa mudança na produção, ela repercutiu na ordem econômica, política e social da época. A era industrial marca o início do desenvolvimento então do quê? Do capitalismo industrial. Assim como o crescimento da produção de massa e o surgimento de novas populações urbanas. Então, até nesse momento, nesse contexto, nós tínhamos trabalhadores fabris, que não tinham aquela qualificação exigida por suas novas tarefas, e isso cada vez mais limitava o crescimento da produção, pois não haviam práticas estabelecidas que a acelerassem. De fato, até a Revolução Industrial, nós não tínhamos, então, métodos padronizados de desempenhar o trabalho. Os indivíduos eram responsáveis por tentar diferentes maneiras de completar as tarefas, baseado na sugestão de outros ou aprendendo com os erros e as falhas no decorrer do processo de trabalho. Então, como origem da abordagem clássica da administração científica, nós tivemos então um crescimento acelerado e desorganizado aí das empresas e cada vez mais essa necessidade de aumentar a eficiência e a competência das organizações, sugerindo aí então uma divisão inclusive do trabalho, com aqueles que pensam, os gerentes, e os que executam, que seriam os operários, os trabalhadores, até mesmo chamados de subordinados naquela época. Então, desenvolver essa ciência da administração, cujos princípios pudessem ser aplicados para resolver os problemas da organização, é a base, o alicerce da teoria da administração científica. Uma vez que essa falta de padronização dificultava o controle e a coordenação do trabalho.
E além disso, ainda havia um grande problema do desperdício. Os recursos não eram empregados de uma forma racional. Então, tínhamos aí um somatório de problemas, tanto relacionados ao baixo rendimento dos recursos utilizados, há também uma insatisfação generalizada aí entre os operários, muitas perdas por decisões mal formuladas. E ainda temos ainda três males destacados naquela época. O primeiro se refere à vadiagem sistemática dos operários, que produziam então abaixo da capacidade. Eles reduziam a produção a cerca de um terço da que seria normal. E por quê? Quais seriam essas causas? A primeira se refere ao engano disseminado entre esses trabalhadores de que o maior rendimento do homem e da máquina provocaria desemprego. Um outro fator seria o sistema defeituoso de administração, que força os operários à ociosidade no trabalho, a fim de proteger os seus interesses pessoais. E, por fim, que os métodos empíricos ineficientes utilizados nas empresas, com os quais o operário desperdiça grande parte de seu esforço e de seu tempo. Além disso, um outro mal é o desconhecimento pela gerência das rotinas de trabalho e do tempo necessário para a realização das atividades. E, por fim, a falta de uniformidade mesmo das técnicas e dos métodos de trabalho. Então, com isso, para sanar esses três males, Taylor, que é o principal idealizador, ele então lança a administração científica como uma forma de resolver, de trazer para as organizações uma maior cientificidade, métodos mais específicos, mais padronizados, para reduzir todos esses problemas, né, mencionados anteriormente. Então, afinal, quem seria o Taylor? Ele, nascido nos Estados Unidos, pertencia a uma família de classe média. Ele começou a carreira como aprendiz em uma oficina de fabricação de bombas e entrou depois, posteriormente, né, apesar de ter ainda passado por várias outras posições, como engenheiro-chefe. Então, Taylor trabalhou muito essa questão mesmo de como, por ter uma formação aí em engenharia mecânica, como que eles poderiam enfrentar esses problemas, experimentando então aí o desenvolvimento de formas, de métodos, uma vez que ele percebeu que os recursos industriais, eles não estavam sendo usados de uma maneira adequada e começa então a aplicar métodos mais científicos para estudar a maneira ideal de executar qualquer tipo de tarefa no local de trabalho. Então essa tentativa foi a fim mesmo de aumentar a eficiência industrial. Então, é uma teoria que vamos falar muito desse termo, eficiência. Mas afinal, o que seria eficiência? Qual a sua diferença com eficácia? Então, aqui vamos fazer uma pausa apenas para esclarecer o conceito de eficiência. Temos então que eficiência, ela se trata de fazer bem as coisas. A sua preocupação está no meio. Vamos falar um pouco melhor sobre isso. Ela vai tratar e tentar trazer uma forma de utilizar melhor os recursos, uma vez que a sua ênfase é nos processos e o principal objetivo é a ausência de desperdícios. Então, quando a gente fala do sistema produtivo mais eficiente, é um sistema onde todo o processo ali de transformação dos meios, da forma na qual o produto ele está sendo produzido, ele busca utilizar da melhor forma seus recursos e, com isso, eliminar desperdícios. Por outro lado, temos a eficácia, que seria fazer as coisas certas. E aí, a preocupação já não é mais com os meios, é com os fins. E temos aqui, então, a maximização dos objetivos alcançados. Por quê?
A nossa ênfase aqui é no resultado e também na escolha de objetivos mais apropriados. Como caso clássico, podemos dar exemplo de um time de futebol. Apesar dele muitas vezes fazer gastos, né, ele tem um dispêndio de recursos com profissionais, com tanto os próprios jogadores, ou até mesmo com os profissionais por trás, nutricionistas, fisioterapeutas, todo o pessoal ali da medicina, para trabalhar de fato o jogador, a gente se preocupa com o quê? Com o ganho. Então, nada adianta se ele ficar pensando, né, em minimizar recurso alocado, sendo que é uma organização onde tem um foco maior no alcance do objetivo. Então, ele muitas vezes ele não pensa na forma ali de alocação de recursos, por isso temos aí diversos times muito endividados, mas o foco dele é ganhar os campeonatos. Então ele tem um foco no resultado, fazer as coisas certas. Então, depois que esclarecemos as principais diferenças entre eficiência e eficácia, vamos voltar então a conhecer melhor o nosso principal idealizador, o Frederick Taylor. Ele tinha uma necessidade de controle. Então aqui eu trago para vocês uma curiosidade que se refere um pouco à pessoa, o jeito dele tratar as coisas e principalmente as fábricas. Para começar, Taylor, quando era mais novo, ele, ao fazer caminhadas, cuidava, realmente trabalhava toda a questão de planejamento. Então ele observava os próprios movimentos, ele cronometrava o tempo gasto em diferentes fases e contava os passos, até porque até então não tínhamos aplicativos, relógios que faziam isso. E ainda ele queria cobrir a maior distância com o mínimo de energia possível. Ainda falando sobre a personalidade, ele tratava, né, de uma forma realmente muito científica, até mesmo as suas brincadeiras. Então, antes de um jogo de beisebol, ele media rigorosamente o campo para que tudo estivesse dentro das perfeitas relações, mesmo que ele gastasse muitas vezes uma manhã para fazer toda essa aí, realmente análise e medições. E ainda, num jogo de croquis, era submetido a uma cuidadosa análise. Ele se preocupava com o ângulo de cada tacada e calculava a força do impacto e as vantagens e desvantagens dele bater ali na bolinha, com maior ou menor força. Ainda, quando era já mais jovem, quando ele ia a um baile, antes ele fazia uma lista das moças atraentes e das não atraentes que provavelmente estariam presentes para que pudesse gastar igual parcela de tempo com cada uma delas ou com as que ele tivesse maior interesse. E por fim, ainda ele construiu uma rede de lona pendurada em 2 paus para manter seu cérebro mais frio durante o sono, uma vez que ele apresentava insônia e pesadelos. Então ele chegou a uma conclusão que, deixando ali o seu cérebro mais frio, isso poderia ajudar a ele não ter essas insônias. Então, como podemos ver, ele tinha uma necessidade de controlar tudo e o mundo. Para isso, então, vamos entender agora melhor o que ele faz com os seus estudos e principalmente com o que a gente agora denomina aqui como a organização racional do trabalho, que foi, na verdade, uma tentativa de substituir os métodos empíricos pelo método científico. Para tanto, ele traz nesse estudo 8 fases do que ele denomina ser essenciais para que as organizações, então, pudessem ser mais eficientes. No primeiro estudo, que a gente denomina como estudo de tempos e movimentos, ele fez então uma análise das tarefas de cada operário, decompondo seus movimentos e processos de trabalho para aperfeiçoar e racionalizar.
Então, ele começa naquele momento, então, entender cada tarefa e cada operação de cada tarefa em uma série ordenada de movimentos simples. Então, ele faz aí essa decomposição para que ele consiga, de alguma forma, eliminar os movimentos inúteis e simplificar outros movimentos para que as indústrias tivessem aí uma economia de tempo e de esforço. E ele faz isso com um cronômetro mesmo. Ele estipula então um tempo que a gente denomina como tempo padrão, que significa mesmo o que um operário comum levaria para executar determinada atividade, que seria aquele tempo médio. Isso fez com que a gente conseguisse algumas vantagens, esse método padrão de produção. Ele consegue, com isso, eliminar o desperdício de esforço e de movimentos inúteis. Ele consegue ainda trazer uma questão mais voltada para a seleção do operário. Então, a gente vai ver um pouco melhor isso, colocar as pessoas de acordo com as suas características de flexibilidade, de força. Ele ainda propõe a inserção de treinamento desses operários com a especialização do trabalho, que a gente vai ver posteriormente. Distribui, então, uniformemente o trabalho e evita períodos ali de falta ou de excesso. Vai definir, então, métodos, estabelecendo normas da melhor forma de executar, então, de uma forma mais simplificada, mais padronizada, determinadas atividades. E também vai estabelecer uma base uniforme ali para salários, que seriam mais justos. Então, ele traz a questão do prêmio de produção. Aquele funcionário que trabalhar, né, abaixo do tempo padrão, ele vai receber, então, esse incentivo. Esse foi a primeira etapa, o primeiro elemento do seu estudo. Posteriormente, ele traz o estudo da fadiga humana, porque ele considera que um funcionário cansado, com fadiga, ele vai produzir abaixo da sua capacidade. Então, nós temos aqui que efeitos da fadiga na produtividade seriam diminuição da produtividade e qualidade mesmo do operário, pode trazer doenças e acidentes, perdas de tempo. Então, a fadiga é considerada, nesse contexto, um redutor da eficiência. Infelizmente, ainda nesse contexto, a preocupação não é com o operário, com a sua saúde física, mental, mas sim com as perdas que a produção tinha em ter esse funcionário com fadiga. Assim, a terceira etapa ou elemento é a divisão do trabalho e especialização, como anteriormente havia mencionado. Cada operário passou então a ser especializado naquela função única, para se ajustar ao quê? Aos padrões descritos. Então ele considera que, como um funcionário ia fazer diversas vezes aquela mesma atividade, ele ia ganhar com isso velocidade e uma perfeição daquela determinada atividade. E, para então termos esses funcionários alocados nessas tarefas, na operação, ele traz então, na quarta fase, o desenho de cargos e tarefas, considerando que a tarefa é toda atividade executada ali por aquela pessoa, o cargo já seria o conjunto de tarefas, e nós temos aí o desenho de um cargo que seria então especificar, detalhar mesmo, e utilizamos isso ainda nas organizações. As relações, então, qual seria o conteúdo, as tarefas que devem ser executadas por determinados cargos. Hoje temos isso considerando nas organizações um documento chamado de descrição de cargos e tarefas. Então, isso é muito presente e muito importante. E assim como vimos anteriormente, com a especialização do operário, a divisão do trabalho, nós tínhamos antes um operário que desempenhava a tarefa total, e aí nós passamos agora a ter, então, nesse contexto,
vários operários desempenhando uma série de partes da tarefa total. Então, a tarefa, o cargo, o desenho de um cargo, ele deveria, né, estar nesse contexto muito bem descrito. E traz com isso algumas vantagens, como, por exemplo, redução de erros, minimização aí de índices de retrabalhos, admissão de empregados com qualificações mínimas, e com isso eles poderiam, então, né, desenvolver nesse operário ali as suas competências e habilidades necessárias. E além disso, minimizar o custo de treinamentos. Então a gente tinha ali aquele operário, ele trabalhando de fato dentro de uma determinada atividade, ficando cada vez mais especialista nela. Aí temos então ainda o quinto elemento ou fase, denominados incentivos salariais. Uma vez que, analisado o trabalho, racionalizada as tarefas e padronizado o tempo para sua execução, selecionando aí, né, cientificamente o operário e treinando ele de acordo com o método pré-estabelecido, agora resta fazer com que o operário colabore com a empresa e trabalhe dentro dos padrões de tempo previstos. Então, para obter essa colaboração do operário, o Taylor e seus seguidores, eles desenvolveram planos de incentivos salariais e de prêmios de produção. A ideia aqui básica era que a remuneração baseada no tempo, salário mensal, diário, por hora, ele não estimula ninguém a trabalhar mais e deveria então ser substituída por uma remuneração baseada na produção de cada operário, que seria já um salário por peça. Por exemplo, o operário que produzir pouco ganha pouco, e o que produzir mais vai ganhar aí uma proporção de acordo com a sua produção. Então, esse estímulo salarial adicional para que os operários trabalhassem de acordo com o tempo padrão, é denominado como prêmio de produção. Assim, no sexto, a gente tem aí o conceito de homos econômicos. A administração científica, ela baseou-se nesse conceito, que significa um pouco homem econômico, porque toda pessoa, eles acreditavam que seria influenciada exclusivamente por recompensas salariais, econômicas e materiais. Em outros termos, nós podemos dizer aí que o homem procura o trabalho não porque gosta, mas como meio de ganhar vida por meio do salário que o trabalho proporciona. Então, Taylor e seus seguidores acreditavam que o homem é motivado a trabalhar pelo medo da fome, por causa mesmo da sua sobrevivência. Então, a recompensa salarial e os prêmios de produção, salário ali que a gente falou baseado na produção, influenciam os esforços individuais do trabalho, fazendo com que o trabalhador desenvolva o máximo de produção, que é, então, fisicamente capaz para obter um ganho maior. Assim, na sétima fase, eles trabalhavam a questão das condições ambientais do trabalho, verificando que a eficiência ela dependia não somente do método de trabalho e do incentivo salarial, mas como também aqui nesse contexto de um conjunto de condições que vão garantir o bem-estar físico do trabalhador e diminuir a fadiga. Então, ainda que não temos ainda a presença da preocupação com o ambiente de trabalho mais ergonômico, com que faça o trabalhador se sentir cada vez mais satisfeito, mas toda uma preocupação que esse bem-estar e que a fadiga, ela provoca uma baixa na produtividade. Então, com isso, as condições de trabalho que mais preocupavam aqui na administração científica eram a adequação aos instrumentos e ferramentas de trabalho e de equipamentos de produção para minimizar o esforço do operador e a perda de tempo na execução de determinada tarefa, a questão do arranjo físico das máquinas e dos equipamentos para racionalizar o fluxo da produção, a melhoria do ambiente físico do trabalho no que tange aqui a ruído, a ventilação, iluminação e o conforto do trabalho, para não reduzir mesmo a eficiência ali do trabalhador,
e também no que tange aqui a um projeto de instrumentos e equipamentos especiais, como transportadores, seguidores, contadores. Então, aqui, tudo no sentido mesmo de ajudar, auxiliar o operário a ter uma maior eficiência. E aí, para fecharmos toda essa questão do estudo, né, da organização racional do trabalho, nós temos aqui então a padronização. A organização racional do trabalho não se preocupou então somente com a análise do trabalho, estudo de tempos e movimentos, fadiga do operário, divisão e especialização ali do operário, e também com a questão dos planos de incentivos salariais. Então ele foi além, trazendo o que agora? Uma preocupação com a questão de padronização dos métodos e dos processos de trabalho, uma vez que com essa padronização, tanto de máquinas, equipamentos, ferramentas, matéria-primas, componentes, a gente teria então aí uma redução na variabilidade e da diversidade do processo produtivo, e com isso nós poderíamos eliminar desperdícios e aumentar a eficiência. Então nós temos então esses 8 elementos que foram então trabalhados nas organizações com essa finalidade. Sempre falamos aqui do termo eficiência. E não diferentemente, agora quando vamos trazer aqui alguns conceitos de princípios dessa teoria, vamos falar também sobre como que a organização ela deveria agora agir para trazer então a tão esperada, almejada eficiência. Então nós temos que no primeiro princípio, que é o princípio de planejamento, a gente traz então esse conceito de substituição do trabalho, né, nos métodos aí aplicados então nas organizações. Nós temos então aqui que substituir o trabalho no critério individual do operário, a improvisação, a atuação dele empírico, prática, por métodos então que baseados realmente em procedimentos científicos. Então a gente traz aqui esse conceito de substituir a improvisação pela ciência, por meio do planejamento do método. Assim, tivemos essa contribuição que a maior eficiência nos processos produtivos e redução dos custos de produção, eles eram advindos desse princípio do planejamento e que foi, de fato, a primeira contribuição que a gente tem da teoria nas organizações. E isso foi feito como? Por meio do que a gente chamou de elementos aí da organização racional do trabalho, dividindo esse trabalho, né, entre as pessoas que pensam e as que executam, especializando melhor o operário, padronizando, também trazendo a ideia aí de prêmios pela execução adequada. Então a gente tem que o método científico para a realização das tarefas, eles inclusive começaram a registrar em fichas que ficavam disponíveis ali para consultas posteriores, toda essa questão trabalhada em relação aos procedimentos ideais de realizar tarefas, o estudo de tempos e movimentos, também a explicação dos incentivos ali proporcionados, as remunerações extras por atividade, toda essa questão então de planejamento do método. Já o segundo princípio, que é o de preparo, ele buscava então o quê? Selecionar cientificamente os trabalhadores de acordo com as suas aptidões, prepará-los, treiná-los para produzirem mais e melhor de acordo com o método planejado. Além do preparo de mão de obra, preparar também as máquinas e equipamentos de produção, bem como também seus arranjos físicos e a disposição racional ali das ferramentas e dos materiais. Então a gente tem isso também como uma grande contribuição, uma vez que a seleção e treinamento dos trabalhadores agora teriam essa abordagem mais o quê? Científica, trabalhando mesmo a questão de habilidade, de aptidão dos colaboradores. Temos ainda o terceiro princípio, que é o princípio de controle.
Nesse princípio, a gente tem como controlar o trabalho para se certificar de que o mesmo ele está sendo realizado de acordo com as normas estabelecidas e com o plano previsto. A gerência ela deve cooperar com os trabalhadores para que a execução seja a melhor possível. Então, nesse contexto, a gente tinha aqui a presença de quê? De uma supervisão e orientação dos trabalhos utilizando abordagem científica. Isso fazia com que a organização tivesse, né, uma garantia que os trabalhos fossem realizados de acordo com esses métodos pré-estabelecidos, que seria também uma das contribuições que a abordagem, né, da administração científica trouxe para as organizações. E por fim, temos aqui o princípio da execução, que traz então uma perspectiva de como distribuir então as atribuições e as responsabilidades para que os colaboradores ali executem o trabalho de uma forma mais disciplinada. Então, nós temos como, né, uma contribuição essa consolidação, que de fato proporcionava ali uma forma mais otimizada de realizar os processos de produção. E tínhamos ainda a presença de supervisores, que ficavam ainda com essa responsabilidade, planejar, supervisionar, preparar o trabalho, controlar a realização desses trabalhos. Então, ter ali a presença do supervisor fazia com que os operários também cumprissem as formas, como que o trabalho deveria de fato ser executado, como falamos anteriormente. Então, só com base nesses princípios, nós vimos aqui que a teoria ela trouxe inúmeras contribuições. Mas ainda podemos destacar outras, como por exemplo, tudo isso não implicou, na maior parte das vezes, com um aumento na carga horária ou com condições piores de trabalho. Pelo contrário, a gente viu na organização racional do trabalho o sétimo elemento que aborda mesmo as condições ambientais de trabalho. Então, foi demonstrado ao longo do tempo pela aplicação que Taylor ele traz inclusive benefícios para as organizações e para os trabalhadores e que isso, né, toda essa forma aí muito padronizada de trabalho, ela não gerou consequentemente uma maior carga de trabalho para os operários. Uma outra contribuição seria relacionada à evolução das comunidades, uma vez que as organizações passaram a produzir mais, podiam vender mais barato, uma vez que a gente estava tendo aí uma redução nos custos, e as pessoas da comunidade, os próprios trabalhadores, ganhando mais, né, por meio aí do prêmio de produção, eles podiam também comprar e gastar consequentemente mais, trazendo aí toda essa evolução das comunidades locais. E por fim, na quarta contribuição que a gente pode trazer, das inúmeras, seria a estruturação e a aplicação dos princípios da administração, que isso é uma grande contribuição, uma vez que a gente tinha aí toda essa questão muito empírica, muito prática, e agora ele traz um método científico para a realização das tarefas, essa seleção e treinamento dos operários, a supervisão e orientação do trabalho e consolida aí a divisão do trabalho e a especialização do operário. Então foi tudo que anteriormente falamos, que a gente caracteriza como os princípios então da administração. Mas ainda não finalizamos por aqui. Uma vez que dentro da administração científica, embora não pertencesse aos teóricos da administração científica, o Ford foi quem soube aproveitar as ideias para construir aí seu império industrial, que mudou até mesmo o modo de vida das pessoas em todo o mundo. Então, ele transformou o automóvel de um produto privativo, de ricaços, né, em um produto popular graças a essa contínua redução de custos e contínuo aumento mesmo da eficiência. Então, para isso, o Ford introduz então a produção em massa. E o Fordismo, ele vai consolidar então em um sistema de produção industrial que tem então aí como seu principal fundador o Henry Ford. E nós vamos ver então aqui um pouco agora
como que ele implantou essa linha de montagem que visava a padronização de todos os processos operacionais. Vamos então ver um fragmento do filme Ford, o Homem e a Máquina. Last fiscal year, 1911-1912, production was 78,440 Model Ts. This year, production is double. Oh, why does our look? Because the workforce is double too, and we still can't meet the demand. We've got to make some changes, Mr. Ford. Now, let me just show you something, cousin. I happen to have some letters here. Let me read you one of them. Just to show you, I do open my mail. This one's from Mrs. Cynthia McDougal, Peoria, Illinois. Says, just a line to tell you how your magnificent automobile has changed our lives. But that's not what I'm talking about. Now, it takes 12 and a half man-hours per unit to build one of these cars. Says, your car has lifted us out of the mud and brought joy into our lives. The point is, we can't hire enough men at that rate to build all these cars. Not at the price you want to charge. That's the point. No, the point, Mr. Pencil Pusher, is, like the lady says, the car is a magnificent automobile. Right, Dan? Mr. Cousins, with all due respect, Henry ordered me, the strictest orders, to bring you away from whatever you were doing and take a look at this. All right, where's my running board, man? Bring in the running board. Put it right over the holes. That's it. Don't bother anything else. You go back to the next car. Now, my bolt man. Where's my bolt man? Put it right in the bolt holes. Don't bother to tighten them. Don't bother. Where's the man that's going to tighten them? You come in there. Now, next, you go back to the next car, bolt man. Cousin, how do you like that, huh? How about them figures? 6.5 hours per chassis, and we just started. Henry? It's brilliant. Brilliant? Hell, it's just common sense, cousin. It's just common sense. Excuse me, ma'am. Excuse me. This is pretty important. Mr. Cousins is sorry he couldn't be here, but he asked me to be sure and tell you that we're down to 90 minutes per car. And thank you.
Harvard or Yale or Princeton next year. Yeah, well, we plowed through all that ground before, Edsel. Have you go to Michigan? You want to go to Michigan for? What are you going to learn there? Try to take engineering? You don't need to go to no college. The college you need is right here in this plant. Besides, I want you here by my side. One of these days, it's all going to be yours, son. All yours. Every bit of it. Hey! Clark! Straight! Charlie! Break those men up! Devin, take those! Get up with this! Break it up! Straight! It's all right. Come on. Oh, boy. Wait. It's all right, Sonny. Okay. Some blood. It's all right. Some blood. Come on. You all right? Yeah. Somebody get 2 men on the brink of exhaustion, clawing at each other, trying to kill each other. Well, it's almost Christmas. We'll close the line for 2 weeks. Well, what then? What are they going to do for 2 weeks? They live week to week, paycheck to paycheck, Saturday to Saturday. What are they going to do? It's not really our concern. Our concern? We're making millions of dollars, damn it. What about the social justice? We buy them cheaply, and when they wear out, we replace them. Machines! Damn it all, you're talking machines, Jim. I'm talking human beings, I'm talking men. No, sir. By God, we gotta pay them a decent wage. Mr. Ford, I think we pay them very generously. 10-hour shift, $2.50 a day. It's not a fair wage. No, sir. No, sir. We gotta give them more. Here comes Mr. Ford. Good morning, sir. How are you? Good to see you again, sir. I'm going to Hey, Harry. half the automobiles in the country. Hey, the Junior sent the Contra cable saying no more war in Europe. Well, I tell you, I got a better story than that for you. I got a story. If you just hold on a minute. You boys, I think all recognize I've been pretty successful in this business. Well, sir, I couldn't have done it without the day-to-day help of my fellow workers. What about a union? Let them form a union? After they hear the news I'm going to give you, they're not going to want to hear the word union. As of tomorrow, every Ford worker is going to get $5 a day. Did you say $5 a You day? heard it here. Furthermore, there'll be no more 10-hour days. As of tomorrow, 8 hours a day. Nobody has to work more than 8 hours a day. That's right. Ford is humanizing the Nomination for sainthood is premature. In 3 shifts now, Ford's running around the clock. That dazzling generosity is going to make a lot of money for the company. It's been like this since 3 a.m. Unbelievable. We had 4,000 new jobs. 10,000 applicants. More arriving on every train. Most without the fare to get home. All I wanted to do was help. There's no more jobs, so I'm going to have to take the sign down. Attention! Your attention quiet, please. There are no more jobs. You'll have to disperse and go home. There's no more jobs. Bom, vou parar esse fragmento por aqui, pois nesse contexto eu queria que vocês refletissem um pouco sobre elementos que apareceram nesse fragmento do filme. Então, para começar, a gente tem ali toda a concepção de como que Ford, então, ele inova nessa produção em massa, nessa decomposição ali, na questão das esteiras rolantes. Vamos falar melhor sobre isso a partir dos princípios básicos de Ford. Mas aqui é ainda interessante a gente observar o quanto que ele era, de fato, um precursor da administração científica. E assim, quando vemos elementos no filme sobre ele estar pensando no funcionário, de trazer um funcionário mais motivado, com um salário maior, com menos carga horária de trabalho, então toda essa questão está voltada para o aumento
da produtividade, da eficiência, da diminuição ali dos custos de produção. Então, vimos um pouco nesse fragmento essa introdução, essa contextualização. Mas aqui, então, é importante a gente ressaltar que o Ford, ele iniciou sua vida como mecânico, né? E ele projetou um modelo de carro e em 1899 ainda, ele fundou sua primeira fábrica de automóveis que logo depois foi fechada. Mas aí, sem desanimar, ele fundou em 1903 a Ford Motor, que tem como a primeira, assim, a ideia principal popularizar mesmo a produção, um produto, antes artesanal e destinado, então, como eu falei anteriormente, a milionários, agora para então vender carros a preços mais populares. Com até assistência garantida, ele revoluciona mesmo a estratégia comercial da época. E aí, entre 1905 e 1910, ele promove então essa considerada grande evolução do século XX, que seria então a produção em massa. Mas assim, embora não tenha inventado o automóvel, nem mesmo a linha de montagem, ele inova então em quê? Na organização do trabalho. Então significa que aqui a produção de maior número de produtos acabados com uma garantia de qualidade e um custo menor também envolvido. Ou seja, ele então, ao se apoiar nos fundamentos do Taylorismo, ele melhora as ideias de Taylor e as adaptou à realidade automotiva americana. Então, essa evolução tornou-se o Fordismo um símbolo da segunda fase da Revolução Industrial, contribuindo, por exemplo, para a expansão de mercado e crescimento das empresas que produziam bens em massa. Mas então, como podemos então caracterizar então esses princípios? A partir então da simplicidade, ele traz 3 aspectos que suportam o sistema. Para começar, a progressão do produto através do processo produtivo planejado, ordenado e contínuo, como vimos no filme. Então, decompondo aquele produto em etapas, em séries. O trabalho é entregue ao trabalhador, em vez de deixá-lo ficar se locomovendo para buscar. E aí temos, então, a introdução das esteiras rolantes. E as operações, elas foram, então, analisadas em seus elementos constituintes. E é assim, para tanto, a gente tem, então, como princípio a ideia que a intensificação, ela age na redução do tempo de produção, que significa em um tempo de espera reduzido por parte do consumidor, por exemplo. A produtividade aborda aí a questão da mão de obra repetitiva e contínua, que consequentemente vai resultar em uma padronização do processo, e também na questão que a economia tem como um foco a redução de insumos em estoque a um mínimo necessário, o que reduz desperdícios e custos de produção. Então, nesse contexto, o Fordismo, ele consolida a linha de montagem móvel, que a gente falou anteriormente, do produto ali, ele se deslocar no processo e os operários ficarem parados recebendo-o. E também a questão que a gente traz aí de inovações técnicas e organizacionais, a esse princípio aí de padronização e simplificação de Taylor, que ele seguiu de fato à risca. A introdução que os veículos, eles eram montados, então, em esteiras rolantes. A questão da eliminação do movimento inútil, uma vez aí que o objeto ele, então vai ser entregue mesmo ao operário, e também que cada operário realizava apenas uma operação simples ou uma pequena etapa ali na produção, fazendo com que então ele ficasse cada vez mais qualificado naquela execução da tarefa. Então, a gente pode dizer que Ford, ele concentra esforços, então, também na eficiência, trabalhando aquela questão de divisão do trabalho, especialização do operário, e pensando que aquele trabalhador fazendo a mesma tarefa sempre, ele ia produzir, então, cada vez melhor,
mais rápido aquela determinada tarefa, trazendo então, de fato, a eficiência que foi assim notável naquele período. Mas a gente precisa destacar também que a gente teve alguns efeitos, diversos efeitos aí adversos. Uma vez que quanto mais Ford pressionava seus empregados, eles ficavam cada vez mais descontentes, e ainda que existia uma rotatividade muito alta naquele período. Então, quando a gente viu no finalzinho do fragmento do filme, as pessoas ali querendo trabalhos, então a gente tinha esse cenário de rotatividade também em outras organizações muito grandes. E, por exemplo, em 2013, a rotatividade dele era tão alta que ele teve que contratar 10 vezes mais empregados do que precisava só para manter ali o quê? A sua linha de produção em movimento. E mais, é ainda importante destacar também, eu coloquei nas figuras, né, esse carro, o modelo T, que foi lançado por ele em 2008 e revolucionou mesmo o conceito de automóvel. O primeiro modelo, né, T, produzido por Ford, ele levou mais de 12 horas para sair da linha de produção. Só que lá já em 1925, ele saía a cada 15 segundos. Então, ou seja, o modelo de produção fordista deixou uma marca aí que, de fato, né, a indústria automobilística, ela acabava, naquele momento, então, assinalando o início de uma era de produção em massa e da sociedade de consumo também em massa. Bom, agora então, para finalizarmos a nossa aula, vamos então agora entender um pouquinho, fazer uma apreciação crítica dessa teoria. Trazendo o primeiro elemento que seria a teoria, ela traz mecanismos de relacionar realmente o operário como um apêndice da produção. Então, ele não precisa ser um ser pensante, mas um ser que executa. E com isso, a gente tem aí a teoria da máquina, fazendo com que as ferramentas, através ali, né, do estudo de tempos e movimentos, o descanso, por meio da recuperação da fadiga fisiológica, salários e pagamentos por meio, né, da concepção aí que temos do homos econômicos, foram elementos que marcaram então a administração científica. Mas aí nós temos também um outro elemento que é a superespecialização do operário, que privava esse operário da satisfação no trabalho, violava a dignidade humana. Então, ou seja, a especialização, ela não redundava necessariamente um momento de eficiência. Uma vez que aquele operário, ele ficava muitas vezes o quê? De fato desmotivado. Ele não realizava uma atividade que gerava prazer, né? Tipo, vontade mesmo de trabalhar. Uma outra questão é quanto à visão microscópica do homem. Nós vimos o tempo todo que ele ignorava o trabalhador como um ser humano e social. Então aqui a gente tem ainda uma visão muito negativa do homem quando a gente falou principalmente do conceito de homos econômicos. Então aquela visão de que as pessoas são preguiçosas e ineficientes. Tem também aquela preocupação com a adequação de dois elementos que constituíam aí a essência do trabalho, homem e máquina. O homem, ele trabalhava então, como eu falei anteriormente, de fato como um apêndice mesmo do maquinário industrial. Temos aí também o quarto elemento, que seria a ausência de comprovação científica. Uma vez que criar uma ciência sem o cuidado de apresentar comprovação científica das suas proposições e princípios, foi de fato muito criticado. Então, quando ele colocava a questão da melhor forma de realizar determinada tarefa, ou que esse é o melhor tempo, é o tempo médio de executar determinada atividade, muitas vezes o olhar de outras pessoas, de outros engenheiros, acabavam sendo, né, críticos em relação à forma que ele lidava. E, de fato, chegavam a, né, questionar essa questão da cientificidade. Então, ou seja, baseia-se em dados singulares e observáveis pelo analista ali, relacionados a como e não o porquê daquela ação ali do operário. Temos também essa questão da abordagem completa da organização no quinto elemento. Uma vez que ele limita-se apenas a aspectos formais da organização, omitindo os aspectos humanos dela. Pessoas aqui são vistas como indivíduos, né, isolados,
e arranjados de acordo com suas habilidades e tarefas a serem executadas. Temos, assim, no sexto elemento, a limitação do campo de aplicação, que de fato foi restrita aos problemas de produção na fábrica, não considerando os demais aspectos da vida organizacional. E eles realmente fundamentaram, sim, uma expectativa de estabilidade e previsibilidade das organizações, das operações nas organizações, melhor. E assim, como sétimo elemento aí, abordagem prescritiva e normativa. Tiveram uma preocupação muito grande em prescrever princípios normativos para que possam ser replicados como receituários. Uma maneira de como deverão ser enfrentadas as situações. Só que esqueciam que aqui a gente está lidando com pessoas que têm especificidades, cada fábrica vão ter situações também complexas e específicas. E por fim, a questão aqui do pioneirismo na administração. Nessa apreciação, a gente não fala só de aspectos ruins, ou que deram errados, ou que precisavam ser melhor aperfeiçoados. É importante falar que foi um primeiro esforço mesmo para analisar e padronizar os processos produtivos. Costumo falar que foi um pontapé e muito bem dado, por sinal, e que naquela época obteve muito êxito. Então, complementou a tecnologia da época, desenvolveu técnicas, métodos que racionalizassem a produção de fato, mas que precisavam, e assim, de forma bem clara, de ainda avançar estudos em outros aspectos, né, organizacionais. Então, devido a esse elevado enfoque nos aspectos aí de estruturação e execução de tarefa, de maior nível ali de ansiedade ocupacional, da desqualificação de tarefas que exigiam criatividade, também na questão de desconsiderar a motivação, de considerar a questão salarial como principal fator de produção, e também de aumentar as tensões pessoais e sociais, como vimos também no filme de Ford, a gente sabe que outras teorias deveriam, portanto, trabalhar essas questões. Então, hoje, por exemplo, sabemos que o salário não é a principal motivação do funcionário, em alguns casos. Temos profissionais que vão buscar, almejar crescimento profissional, melhores cargos, reconhecimento, que a gente chama muitas vezes de recompensas sociais, de ser considerado ali o funcionário do mês, ter um destaque. Então, a gente pode chegar a essa conclusão, que apesar dele conseguir mesmo, né, trazer esse olhar para a administração, reduzindo custos unitários, trazendo princípios, processos padronizados, e que são também, de fato, né, o trabalhador ter e ser alocado ali em um posto com condições adequadas de trabalho, e eles sendo cientificamente ali, né, selecionados, foram ganhos muito grandes, mas, contudo, outras teorias precisavam ainda tampar essas lacunas que a teoria deixou. Aqui trago para vocês uma breve síntese do que seria mesmo todo o conteúdo da aula que a gente viu aqui anteriormente. Então, para a gente conseguir trazer um fechamento mesmo para a disciplina e pensar agora numa questão. Por exemplo, aqui trago para vocês um pequeno caso que seria da Técnico Componentes. O primeiro passo de Estevão Marques como gerente de produção da Técnico Componentes foi começar a analisar as principais operações da fábrica. Queria, portanto, definir tempos padrão para poder planejar o trabalho. Qual o tempo médio de produção para cada produto e, consequentemente, saber quantos produtos poderiam fabricar por hora, por dia, por semana, por mês. Isso lhe proporcionaria, como diria, né, uma diminuição ali no custo da mão de obra do produto. O que você sugeriu, então, para o Estevão aí conseguir, então, definir esse tempo padrão? Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem. Pois bem, seria mesmo aplicar os princípios e como
o Taylor propôs na Organização Racional do Trabalho o estudo de tempos e movimentos. Então é interessante que Estevão ele consiga de fato decompor cada operação em tarefas e cada tarefa ele cronometrar todos os movimentos também serem trabalhados para ele que consiga eliminar os movimentos inúteis e simplificar alguns outros movimentos e traçar então qual seria esse melhor tempo médio de produção. Bom, pessoal, essa então foi a nossa aula de hoje. Agradeço vocês pela atenção. As principais referências utilizadas são estas que eu coloco aqui no final, e o presente material ele foi gerado principalmente a partir dessas referências, de outras informações e também ilustrações retiradas da internet. E esse material ele é exclusivamente para fins acadêmicos mesmo. Muito obrigada pela atenção.